Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo o que há de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando Clearcast, o podcast da ClearSale. Bom, sejam bem-vindos a mais um Clearcast agora aqui. Estamos falando sobre nosso episódio atual. Vamos falar sobre engenharia social e por que esse é o próximo nível de segurança nas empresas. Me apresentando aqui, eu sou o Gustavo Almeida, eu sou o Head de Cibersegurança aqui nos nossos produtos da ClearSale de ThreatX. E aqui eu tenho um convidado mega especial aqui conosco. Aqui quem está conosco aqui é o Anderson Torres. Ele é o CISO da Pluxee, então é a antiga Sodexo, para quem está se acostumando agora aqui com a nova marca. E é um prazer, Anderson, estar aqui com você. Muito obrigado pela sua presença. E bom, se você puder se apresentar um pouquinho para os nossos convidados, fica à vontade. Obrigado, Gustavo. Prazer sempre todo meu. Estou muito honrado de estar aqui. Um painel, um podcast maravilhoso. A sua presença também, o sotaque muito gostoso de ouvir, muito legal. Sim, sou o CISO da Pluxee. É Pluxee que fala, inclusive. Acertou, falou o nome certinho, que é uma dificuldade das pessoas. E a gente está nesse momento de transição de marca, de mudança de marca, muito para atender a necessidade do nosso cliente. E o nome tem essa intenção, né? Que vem do Plus, que é demais, o efeito multiplicador, que é o X, e do Employee Experience, que são os dois Zs no final. Então, é um nome complicado de dizer, por enquanto, mas a gente está ensinando as pessoas como fala. Legal. É um prazer estar aqui, obrigado. Bom, eu que agradeço. E aí, Anderson, aproveitando até o gancho agora aí dessa mudança de marca agora aqui de uma marca já era reconhecida no mercado há muito tempo e a gente entrando agora para uma nova marca, que a gente tem aproximadamente menos de um ano, correto? Exato, um pouco mais de um ano, na verdade. Pouco mais de um ano, perfeito. E eu queria entender um pouquinho de nova marca, os fraudadores continuam fazendo as mesmas coisas ou mudaram um pouquinho o comportamento depois dessa mudança? Muda o nome, mas o bandido continua o mesmo. O fraudador continua, evidentemente, né? A gente conta, inclusive, com parceiros como a ClearSale para poder fazer essa monitoração constante e ativa dos nossos ativos e dos nossos sistemas. E a gente percebe não só a manutenção das fraudes, mas da tentativa de fraude, mas o aumento da tentativa de fraude, justamente por conta da mudança de nome. Então, é comum a gente receber tentativas de phishing, que são esses e-mails fraudulentos passando por e-mails legítimos, que tentam utilizar esse momento da bolsa, da abertura da bolsa, ou do novo nome, do momento financeiro que a companhia passa, enfim, toda essa questão, esse novo movimento, os fraudadores se utilizam desses artifícios para continuar suas fraudes, com certeza. Perfeito. E aí, eu vou aproveitar o gancho agora que você trouxe sobre os fraudadores aproveitar esse momento aí. Assim, phishing nada mais é do que uma forma de engenharia social, como diversas outras que a gente tem aí no mercado. E você comentou sobre aumento, inclusive, nesse momento agora. Como é que você consegue medir? Você tem alguma forma de monitorar isso, de como está aumentando, se está diminuindo? Qual o impacto disso? Queria tentar entender um pouquinho de como é que você gerencia isso internamente, aí, dos resultados, do que tem gerado impacto no seu negócio pela engenharia social, e pode ser o phishing ou qualquer outro caso também similar. Os fraudadores, eu vou colocar todo mundo numa bacia só, os fraudadores, de modo geral, eles vão te utilizar de muitas maneiras para perpetrar seus crimes e aplicar suas fraudes. Phishing, que é a forma do e-mail, é uma delas, e essa é mais fácil de medir, porque você tem um indicador ali muito, muito importante, que é a chegada do e-mail, e você tem também como medir o clique da pessoa, se a pessoa clicou, se ela foi para um determinado sítio ou não. E aí você consegue medir de forma mais efetiva. As outras formas de fraude, inclusive as que são envolvendo engenharia social, essas são mais difíceis de medir. Por exemplo, eu posso usar, por exemplo, as redes sociais, que utilizam da nossa marca, que o cara sobe uma página falsa e se utiliza desse artifício para ludibriar a pessoa, né, a vítima, a clicar, ou, por exemplo, pega lá o Pluxee, coloca com um E só, ou coloca 3 Es, por exemplo, e cria uma página falsa, como se fosse como se fosse a empresa, e pede para ele clicar lá. Essas são formas mais difíceis de medir, mas não é impossível. A gente conta com parceiros que ficam monitorando as redes sociais, ficam monitorando os grupos da Deep e da Dark Web, monitoram os aplicativos de mensagem, né, Telegram, WhatsApp e outros tantos aplicativos de mensagem que existem, e aí a gente junta tudo isso numa plataforma e aí consegue medir de maneira mais efetiva. Então, não é uma ciência muito exata, porque a gente tem diversas fontes, e aí tem que aglutinar tudo isso e entender como é que esse como novo comportamento está se mexendo, e aí, então, tirar essa medida, essa métrica. Legal. Eu vou aproveitar, Anderson, o papo que a gente estava tendo lá fora agora,
no prévio aqui do nosso podcast, que eu queria tentar relacionar um pouquinho sobre todos esses casos de segurança, aí pode até expandir um pouco mais de engenharia social para outros casos que você queira compartilhar, e como te relacionar isso com o negócio. Porque é um desafio muito forte, e aí, já compartilhando um pouco da minha experiência, é que toda vez que eu converso com pessoas de segurança das grandes empresas, todo mundo quer evoluir seus processos, todo mundo quer evoluir sua segurança, mas poucos têm capacidade ou conseguem aumentar seus recursos, seja financeiro, seja com equipe, que de fato é um desafio muito grande de conseguir relacionar a segurança com o negócio. Eu queria ouvir um pouquinho de você, de como é que você compactua também com esse desafio aqui, que eu ouço bastante no mercado, e como é que você tem lidado com isso aí no seu dia a dia aí lá na Pluxee? É uma pergunta interessante a sua, e ela tem muitas formas de ser respondida. O que eu entendo é que o mercado, especialmente o mercado brasileiro, e os executivos, especialmente os mais tradicionais, tendem a responder a esse tipo de ameaça de forma mais reativa. Aconteceu e logo eu preciso me proteger para que não aconteça novamente. É difícil você encontrar executivos, eles existem evidentemente, mas é mais difícil, que partem de uma ótica de prevenção. Sem ter sofrido um ataque, sem ter sofrido uma fraude grande anteriormente. Então, tem esses dois tipos de público. Então, se você pega um executivo, se pega um board ali, né, um conselho que está mais antenado às possibilidades e os impactos que a fraude tem na empresa, tanto na reputação quanto, claro, na receita, é mais fácil você obter investimentos e justificar o seguro do carro, que a gente estava falando, né, que proteção e segurança de informação é muito encarada como seguro de carro. Então, se você tem um conselho, se tem um executivo que está mais antenado, que está mais ligado com esses impactos reputacionais e financeiros antes de acontecer, é muito mais fácil de justificar, você não tem muito trabalho. Agora, quando você pega um corpo executivo que está na outra face, no outro lado do pêndulo, é bem mais difícil e requer muito mais desafio. Eu, felizmente, não tive o azar de pegar empresas que não tivessem esse compromisso. E dei muita sorte de estar numa empresa como a Pluxee, que investe pesado na proteção dos seus ativos e na sua reputação e na proteção dos seus clientes. A gente tem um time especializado de segurança da informação, a gente tem um time único com 6 a 8 pessoas especializado e focado só em antifraude, olhando só para o transacional, para todos os aspectos que se relacionam com o nosso negócio, e os investimentos são bastante expressivos. Eu entrei na companhia há 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, fez em agosto, inclusive, fez 1 ano e 6 meses, e eu considero a minha chegada parte desses investimentos. Legal. Sou um profissional caro, porque a empresa está investindo bastante. Não é isso, evidentemente que não. Me refiro a ferramental, Perfeito. Me refiro, claro, ao aumento da companhia. A gente tinha, por exemplo, quando eu cheguei 1 ano e meio atrás, nós tínhamos apenas 5 pessoas no time. A gente conta com 20 profissionais agora, voltados para a cibersegurança, entre funcionários e parceiros e mão de obra terceirizada, especializada. De antifraude, o time também foi significativamente incrementado. Em ferramental, temos algumas ferramentas voltadas para a identificação de fraude e também para olhar muito de perto o transacional. E a gente tem a sorte de ter bastante investimento, inversão nesse tipo de trabalho e ver os números reduzindo. Os números de fraude sendo diminuídos e os impactos, evidentemente, sendo menos importantes para o negócio, né? Os impactos foram menos significativos. Isso nos traz bastante alegria. Legal. Queria até compartilhar com o pessoal, que a gente está falando agora um pouco lá fora, que o desafio quem trabalha com segurança, quem trabalha com fraude, acho que especialmente com segurança, é o sentimento de um seguro de carro, né? Que todo mundo, na hora que você contrata o seguro, todo ano, na hora de renovar o seguro, você pensa... Já fiquei sem, viu, o seguro de carro. Exato. Será que vale a pena renovar? Estou 3 anos, 4 anos, não aconteceu nada. E o sentimento é de... Será que dá para cortar? Será que dá para pegar um mais barato? Será que dá para ser mais eficiente nisso aqui? Será que dá para cancelar? E toda vez que você bate o carro, provavelmente você se arrepende de ter tomado a decisão. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo, viu? Tomada essa decisão.
E essa analogia Não, é curioso, porque toda vez que você cancela o seguro de carro, no mês seguinte Exato. o acidente acontece. Parece que tá alguém lá de cima olhando para O poder... Deus dos seguros. Exatamente. E no nosso caso de segurança e antifraude aqui, o fraudador sabe na hora que você cancela que fica mais fácil a Ele fica vida monitorando, dele. na verdade, tem o burô ali, ó, tá o seguro. Exatamente. E acho que um grande desafio é a gente entender, quando eu falo a gente, fala como indústria, como um todo que está nesse mercado, é entender de, beleza, a gente investir em segurança, a gente aumentar os investimentos, como você comentou, de aumentar recursos, aumentar time, aumentar mais as camadas de proteção e por aí vai, não só é uma melhoria na redução, por exemplo, de fraude, que você acabou de comentar como uma evolução que vocês fizeram, mas potencialmente, isso aí é muito mais difícil de medir, eu imagino, uma geração de receita, de segurança na hora no seu comprador. E aí eu vou dar um caso, fazer um pouco de um depoimento pessoal aqui. Eu me mudei recentemente, então estava comentando com você agora que eu saí de Salvador, fui morar no Rio de Janeiro, e eu fui comprar uma TV. Eu queria comprar uma TV para casa, eu botei na busca de uma TV, botei a marca da TV que eu queria comprar, e apareceram alguns anúncios para comprar uma TV. Eu não senti confiança para comprar, porque eu fiquei na dúvida se era uma página falsa ou não. Sério? E ao não ter confiança, eu fui no aplicativo que eu já costumo comprar as outras coisas e acabei comprando. Então, potencialmente, eu deixei de comprar uma TV num site A, B, C ou D, porque eu não tive confiança. Então, acho que é importante citar também que segurança hoje não somente é redução de custo, como você comentou de fraude, mas também é uma forma de gerar receita, né? Absolutamente. Então, a gente vê ferramentas de comunicação. Acho que o aplicativo de mensagem que a gente usa no dia a dia aqui, as propagandas deles são relacionadas à segurança das suas mensagens. Grandes bancos hoje vendem como ativo segurança. Eu queria entender se... Isso é muito difícil de medir, né? É muito difícil de falar, olha, gerou receita? Será que a gente, ao investir em segurança, a gente gerou receita para o nosso negócio? Quais são os KPIs que você tem internamente de negócio? Aí eu falo, os KPIs de segurança já contou para a gente agora aqui. Mas os KPIs de negócio, a gente já trocou figurinha que você está com um desafio cada vez mais atrelado com o negócio. Como é que está sendo essa estruturação de como medir se os resultados de negócio estão avançando para o lugar certo ou errado no seu dia a dia hoje, agora, esse desafio mais recente, Anderson? É menos tangível. Perfeito. Do que medir se teve evasão de receita, por exemplo, por meio da fraude, se houve efetivamente um golpe aplicado ou uma má conduta de um funcionário. Esse tipo de coisa são, evidentemente que o aumento da receita atribuída à segurança da informação é bem... indireto, né? É muito mais difícil de medir. Porém, uma coisa que dá para medir, primeiro, é a manutenção da receita, então continua igual, então não perdemos dinheiro por conta disso, mas, sobretudo, o engajamento dos nossos clientes e um fortalecimento da marca. Então, eu acredito que a mudança, né, essa mudança de paradigma que tem acontecido nos últimos anos, das empresas e das marcas utilizarem segurança também como parte da força de vendas, é porque o seu cliente também está preocupado com isso. As fraudes na ponta, né, as fraudes que impactam a nossa vida ali, as fraudes do WhatsApp, né, a fraude lá do pessoal que liga da prisão, esse tipo de coisa, começaram a impactar a vida do dia a dia e começou a ficar muito mais capilarizado. A pandemia trouxe isso de forma muito mais latente, tácita, de você ter a fraude no dia a dia, né? O golpe está aqui, tá quase que você consegue sentir o cheiro, pegar na mão. Perfeito. Né? E isso, então, você tem um produto que se comunica com o seu cliente nesse aspecto da segurança, com certeza é traduzido em garantia de receita, em retenção desse cliente. Perfeito. Então, como é que, se o cliente está feliz... Eu costumo vender o peixe porque tem mais segurança. Então, e não faz muito tempo, recentemente agora, no time de segurança preparou um material, né, um one-pager, assim, uma página com as principais realizações do time de segurança da informação, que tem conexão com o negócio. Então, olha, prevenimos, então coloco os grandes números, prevenimos 1 milhão de ataques, os números são escandalosos, claro, mas... prevenimos não sei quantos milhões de ataques, impedimos
Incluímos mais criptografia nos nossos produtos. Fizemos não sei quantos testes de segurança no nosso aplicativo do Android ou do iOS. O nosso aplicativo ele tem um certificado XPTO internacional que garante a robustez da segurança. Incluímos, por exemplo, biometria, identificação biométrica na validação do nosso beneficiário. Essas coisas, elas vão trabalhando no inconsciente do usuário, fazem com que ele se sinta mais seguro, assim como você o fez ao tomar a decisão de comprar ou não comprar. Perfeito. A decisão. Não foi um negócio, né, tá no seu inconsciente. Super. Essa sensação de segurança, e eu acredito que ao baixar o aplicativo, ou manter-se ou não manter-se dentro de uma empresa, de uma marca, ser fidelizado, tem muito a ver com esse efeito inconsciente que a gente produz ao ser mais seguro. Total. Eu queria aproveitar que você comentou sobre esses golpes que acontecem no dia a dia, que é o que o consumidor final ele percebe, é esse tipo de golpe. E eu queria comentar um pouco mais sobre, na hora que o público pensa sobre cibersegurança, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são hackers, né? São pessoas mega especializadas que existem de fato. Com certeza. Só que esses tipos de golpe que a gente está falando não são esse tipo de pessoas de maneira geral, né? Não. E esse é o tipo de golpe que está no dia a dia, que acontece de centenas de milhares de vezes, tá atacando os seus consumidores, você, todo mundo aqui, sua mãe, sua família e por aí vai. E eu queria entender como é que os investimentos hoje nas companhias, lá com vocês também, refletem também essa dicotomia, né? Porque existem investimentos em segurança voltados para esses ataques mais complexos, vamos deixar sofisticados. Né? Então, acho que o caso de ransomware hoje está na boca do povo aí, mas tem diversos outros. E os investimentos voltados para esses golpes do dia a dia, da engenharia social. Como é que você consegue gerenciar isso, equilibrar os pratinhos nesses dois tipos de... Você sabe que ações simples de controle e de investigação, eles tendem a reduzir sequer o pensamento da fraude ou o incentivo negativo para qualquer pessoa que seja incentivada a isso. Infelizmente, a gente trabalha num país muito desigual. A gente mora num país muito desigual, onde as diferenças salariais são muito avultantes, são muito gritantes, assim, são muito escandalosas, assim. Então, às vezes você tem uma pessoa, funcionário, parceiro, ou que está numa cadeia de supply chain, por exemplo, na cadeia de entrega do seu produto, que está numa situação de vulnerabilidade. E é essa pessoa que é aliciada, às vezes, pelo crime organizado, às vezes é assediada ali por uma oportunidade aparente de benefício e de vantagem financeira, e ela é, então, seduzida a aplicar uma fraude ou participar de um golpe um pouco mais complexo. E aí, quando você coloca controles como uma câmera bem posicionada, auditorias frequentes, um treinamento mais eficiente, um programa de conscientização de segurança da informação que sai do textinho e do clique-clique para poder passar, que é um pouco mais prático, que a pessoa entende que os seus passos estão sendo não só monitorados, mas também que tem controles ali associados àquela prática que você está executando, isso tende a reduzir significativamente as fraudes. Ou pelo menos o interesse. Não, peraí, eu estou sendo vigiado. Então, o que a Pluxee tem investido bastante nesse tipo de atividade, num programa de conscientização mais robusto que envolva o usuário de forma mais prática. Eu estava conversando com um colega de profissão de uma outra empresa gigante, e ele defendia muito isso, que os profissionais de segurança precisam parar de tratar o usuário como o elo mais fraco da cadeia. Tem que ser o contrário, tem que ser tratado como o elo mais forte. Você precisa fortalecer esse cara, né? Você precisa fortalecer esse grupo para que ele seja resistente aos ataques, para que ele seja resistente ao assédio de um eventual fraudador, de uma organização criminosa. E aí por várias razões. Mas o programa de conscientização ele precisa ser criativo, ele precisa ser revolucionário, ele precisa ser disruptivo. Ele precisa incluir ali o seu usuário de forma prática. Pode ser lúdico, inclusive, pode ser gamificado. Tem muitas formas. Está acontecendo bastante no mercado. Várias empresas que oferecem, por exemplo, picolé, brigadeiro, cocada, para poder dar essa ideia de não caia na fraude. Né? Seminários, treinamentos.
A gente está fazendo agora, em outubro, o Capture the Flag, que é esse rouba a bandeira, né, esse jogo gamificado para que as pessoas entendam ali como a fraude são executadas, mas também saibam como se proteger. Então, eu considero que, e assim, nada que eu estou falando aqui é ciência de foguete, Não, né? total. São coisas que dá para fazer sendo criativo, sendo Perfeito. disruptivo. Então, é assim que a Pluxee tem trabalhado, assim que eu tenho recebido orientações dos meus diretores, das pessoas que do conselho, do board de diretores da companhia, para que a gente envolva o nosso usuário e assim desmotive esse usuário a se envolver em qualquer fraude. E na nossa cadeia de produção, seja os nossos parceiros, nossos fornecedores, nossos clientes, também participam desse contexto de conscientização que precisa ser amplo e democrático. Todo mundo tem que participar. Então, a gente tenta fazer isso e garantir que todos os nossos parceiros também participem. Então, são investimentos que não são caros, não são complexos, mas precisa de criatividade, precisa ser bastante democrático. Que aí você consegue atender todas as etapas da jornada, né? Conscientização, repressão, identificação, Exatamente. e aí você consegue equilibrar Exatamente. esses pratinhos. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, antes de entrar num tema já um pouco mais polêmico ou mais hype, talvez, vamos deixar assim. Que a gente está comentando sobre AI. Então, acho que todo mundo está falando de AI está na boca do povo e todo mundo. Às vezes, muitas pessoas falam sem saber, de fato, o que a gente está falando, o que é o tema. Não me considero um especialista nisso, mas acredito que a gente pode trocar algumas figurinhas sobre isso. Como que a AI tem entrado no dia a dia dos fraudadores lá? Você tem percebido algo de mudança no comportamento, seja em novos tipos de golpes, seja de alguma forma de aumentar a escala disso? Ou não, isso hoje ainda não é uma preocupação latente para vocês, pelo menos atualmente na proteção do negócio? Olha, e aqui é uma opinião bastante particular a respeito do fenômeno que está acontecendo com a inteligência artificial. Em 2022 a gente tem o advento do ChatGPT, em 2023 em quase que inteiro as empresas e a mídia especializada passa falando sobre o tema e fazendo suas predições a respeito do que acontecerá e o que acontece relacionado ao tema de AI. Passa 23, aí em 24 acho que todo mundo voltou para a prancheta e fala, pera, não é bem assim a coisa. Então, em 2023, nos fóruns que eu participei, inclusive eu falei sobre isso em algumas ocasiões, já se via a AI sendo um potencializador das práticas criminosas. Porque você tem um treinamento muito veloz, então se o criminoso ele sabe o que ele quer, ele pode produzir um código de maneira muito fácil, ele pode pegar um pedaço de código que ele talvez não teria capacidade de construir sozinho, e a AI pode fazer isso para ele num clicar de dedos, né? Ele pode fazer isso de forma muito mais rápida. Então isso potencializa, claro, o poder de uma pessoa sem experiência para poder concluir e realizar um crime caso ela tenha o desejo. No entanto, eu ainda não consegui identificar que o crime aumentou, a fraude aumentou, a engenharia social aumentou por conta do AI. As pessoas que estavam dedicadas a esse fim continuaram a fazê-lo. Agora ela consegue fazer mais rápido, certo? E é a única coisa que eu consegui ver. Eu também não estou muito introduzido nesses lugares de pesquisa onde se traz esses dados de maneira mais com ciência, com método, né, para garantir que isso aumentou ou diminuiu. O que eu vejo é que o número se mantém na crescente normal ali das porcentagens a cada ano. Eu sei, por exemplo, que uma pessoa, se ela tiver interesse, ela entrar, ela vai conseguir fazer de uma forma muito rápida. O AI também tem uma capacidade de você industrializar também o ataque e trazer um aspecto de morfologia, de transformação naquilo que a gente estava acostumado a identificar. Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Os sistemas de identificação de segurança da informação, seja por logs, semântica, seja qual for, estão acostumados com um padrão. Então, você pode ensinar a AI a fazer vários tipos de tentativas utilizando métodos diferentes, mas que fazem o mesmo crime, que fazem a mesma coisa. E aí é onde você consegue burlar um dispositivo de proteção. Então, exige mais de quem está olhando para cá, olhando do lado de cada defesa, porque você precisa se adaptar a uma industrialização, um
armamentício ali de quem está fazendo esses crimes. A gente tem mais poder de fogo, né? Perfeito. Então você tinha lá uma forma de ataque, agora você tem isso de forma industrializada e de uma maneira morfológica, de uma maneira mais que se molda a cada circunstância. Então, esse tipo de problema eu consigo enxergar. Legal. Agora que isso tem aumentado, diminuído, eu não consigo ver perceptível ainda, né? não. E eu acho que é esse fenômeno que aconteceu em 2024. Legal. Que é as projeções realizadas a respeito de AI, que aconteceriam, que todo mundo vai ficar sem emprego, acabou o jogo para todo mundo, vai ser a revolução das máquinas, né? Não é bem assim, pelo visto. O Odisseia lá 2000 vai acontecer, e agora a gente, né, o Exterminador do Futuro vai voltar e acabou. Não aconteceram, e acho que ainda demora a acontecer. O que eu percebo, no entanto, é que trouxe um novo mundo a ser explorado, opções, mas até isso se tangibilizar e virar prática e a gente poder falar mais a respeito de forma prática e tangibilizar isso em ações, acho que ainda demora alguns meses, talvez a gente consiga ver isso no ano que vem. Talvez. Legal. Você estava inclusive falando sobre isso, né? Isso. Que passou o ano inteiro estudando, agora tem ali um protótipo. Perfeito. E depois vai lançar isso só depois. Exatamente. Então, acho que todo mundo está nesse passo de testando as hipóteses, validando as potencialidades e só aplicando depois, com mais calma. Legal. Vou aproveitar o gancho que você trouxe agora aqui, que eu gostei que você usou o termo adaptação, né? E eu não sei se foi eu que conheço esse termo aqui, mas o que eu uso bastante aqui nos nossos times é que a gente tem a lei de Darwin do fraudador. Que o fraudador, você coloca uma camada simples de segurança, aquele fraudador que não se adapta, que boa parte deles, eles vão parar ali e segue o jogo. E alguns eles vão se adaptando, eles vão começando a se adaptar para ficarem fraudadores mais robustos. E eu achei interessante, você trouxe o ponto de vista que a AI talvez faça que alguns desses fraudadores aí se adaptem mais rápido ou de maneira talvez mais estruturada para pontos de segurança que talvez a gente ainda não está preparado ainda para. E a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Eu acho que eu concordo bastante com você que talvez o volume, não sei se é perceptível ou não, mas talvez aqueles poucos que sabem utilizar, manusear hoje, talvez já ficam mais eficientes. Mais eficientes, cada vez mais difíceis de serem mitigados identificados e por aí vai. E aí, olhando um pouco para a proteção, acho que a AI também traz esses riscos que a gente está aprendendo ainda, mas também traz ganhos para a proteção, sem dúvida. Então, compartilhando um pouquinho com quem a gente conversou lá fora, acho que o desafio nosso de proteção e quem sempre está trabalhando contra fraudador é você se adaptar nessa mesma velocidade que o fraudador. Se o fraudador se adapta, você também, como segurança, precisa se adaptar. E o que a gente tem feito aqui, que eu compartilhei com você lá fora, é utilizar de fato modelos de inteligência artificial, e aí das mais diversos modelos, desde NLP, trabalhando um pouquinho de GenAI também, para a gente conseguir usar essa massa absurda de dados, esses dados estão aí disponíveis para a gente usar, de fontes que a gente coleta, para a gente conseguir adaptar de maneira mais rápida possível para esse comportamento do fraudador. Que o desafio agora aqui nosso, eu não sei se você concorda tanto, o volume é alto, o volume é gigante. A forma como a gente resolveu esse problema no passado, com serviço, colocando uma porrada de gente, acho que você lembra como é que era as ferramentas de Threat Intel, antes era até num Kanban, né? Lembra? Não sei se era um Kanbanzinho que não tinha nem plataforma e tudo mais. Isso talvez funcionava lá atrás, talvez funcionava fazer uma amostra, mas acho que hoje em dia você não espera como cliente, eu imagino, ter uma solução que vai ter um Kanban lá com 3, 4 analistas lá procurando. Não vai resolver o problema. Nosso desafio agora é escalar esse problema e, sem dúvida, a inteligência artificial está aí para ajudar a gente. Se é da noite para o dia, acho que a gente aprendeu que não. Pelo visto, a gente já aprendeu que não. Mas treinar modelos para poder pensar um pouco mais próximo ou reagir mais rápido ao fraudador, acho que a gente pode ser bastante eficiente nessa adaptação. Então, esse é o caminho que a gente está seguindo. Vamos ver se a gente vai conseguir convergir para um lugar legal lá. Eu gosto de trabalhar com vocês porque vocês têm uma adaptabilidade muito boa assim, com clientes. Vocês respondem bem aos nossos inputs, às nossas sugestões, e isso tem me trazido bastante satisfação. É ruim trabalhar com parceiros que, quando você está vendo um problema, está te afetando, você pede uma modificação para atender e você fala, não, isso aqui não posso porque só vai atender você e não vai atender os outros, e não se adapta. Isso é muito ruim. Queria só voltar um pouquinho, talvez fazer um contraponto. Quando eu falo que eu não vejo um aumento, assim, é evidente que a inteligência artificial
traz desafios. Você tem deepfake agora, você tem ali uma fraude no WhatsApp, você tem lá maneiras mais eficientes e mais complexas, ali, mais robustas de você ludibriar a pessoa, utilizando inclusive a engenharia social que a gente começou falando no início. Mas eu não acredito que seja mais fraudadores, que pessoas têm novos entrantes, né? Quem já estava e agora o cara, dá para fazer diferente, e agora, então não sei se aumentou, mas ele certamente é diferente e é potencializado pelo uso do AI. Agora, essa adaptabilidade do parceiro, né, se adaptar ao AI, se adaptar ao seu cliente, acho que é fundamental para que ele tenha sucesso, né? Então, acho que parabenizo a ClearSale por fazer isso bem, e espero continuarmos fazendo. Não, sem dúvida, esse é o desafio aqui. E, bom, inclusive agradecer você ser esse parceiro nosso agora aqui, de não só exigir um alto padrão de excelência, porque acho que faz... Não, isso é verdade. Pergunta pro Kelsey ela depois. Mas eu fico brincando que clientes como você, parceiros como vocês, que fazem a gente subir a régua, sem dúvida, porque são parceiros que exigem que a gente saia do ponto A ao ponto B e a gente precisa se adaptar. Que nem o falador se adapta no dia a dia, a gente tem que se adaptar à realidade de vocês, então acho que é super interessante. E aí, Anderson, falando um pouco da ClearSale, a gente hoje, de fato, é uma empresa de mais de 20 anos de mercado, uma empresa que a gente já está trabalhando em diversas etapas da fraude, e a gente entende que a fraude, de fato, não começa só no momento da pessoa passar o cartão de crédito lá, na hora de fazer a compra do produto. A gente entende que a fraude passa pelo processo de Know Your Customer, de onboard, que a gente comentou também, que é uma etapa super crítica na jornada. Isso passa na etapa de solicitar um crédito, por exemplo. Isso passa na etapa de fazer uma autenticação, seja no login, por aí vai uma troca de login. Isso passa na etapa também de engenharia social, que a gente estava comentando agora. Então, conectar de ponta a ponta a fraude é a nossa missão. E a gente está aqui para dar cada vez mais presente nessas etapas da fraude e contribuir para os nossos parceiros de maneira mais flexível. Então, esse é um desafio que a gente tem e que, bom, fico feliz de ouvir que a gente está, de certa forma, cumprindo essa desconto lá depois, fica tranquilo. Bom, acho que aqui, antes já chegando nos nossos finalmente aqui do nosso papo, eu queria ouvir um pouquinho de você. Você é um cara super antenado aqui no mercado. Queria ouvir de você o que você está pensando sobre tendências de futuro agora aí, tanto de segurança, mas entendendo tanto tendência de para onde você imagina que os processos de segurança das empresas vão estar tendendo nos próximos anos. Aí pode no horizonte 3, 5, como você achar melhor. E como você se prepara para esses desafios, por exemplo. Acho que é um desafio muito grande. Pessoas como você, que estão cadeiras de liderança de segurança, estarem preparados para os próximos desafios. Eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência pessoal, de como você está se preparando para isso, o que é que você enxerga esse futuro de segurança nas empresas. Olha, eu fui num evento agora, em abril, final de abril, na RSA, e falava-se muito sobre inteligência artificial, mas muito voltado para o que é chamado de DSPM, né, que é o Data Security Posture Management, que é a postura de segurança do dado. E eu acho que, assim como a ClearSale e outros parceiros e outros vendors desse segmento, podem se valer muito dos dados já obtidos e utilizar plataformas que façam essa leitura, utilizando AI, utilizando Machine Learning, utilizando essas novas tendências para potencializar e para poder trazer mais significado para os dados que já existem. Então, o que eu percebo que as empresas estão caminhando agora é utilizando os LLMs, né, os modelos de treinamento, os modelos de linguagem adaptados à sua realidade e tentando transformar ou dar significado para esses dados de uma forma muito mais acelerada e de uma forma que uma pessoa não conseguiria fazer. Trazer coisas ali que ninguém, a menos que uma máquina processe esse montão de dados, a pessoa talvez não conseguiria fazer sozinha. Então, isso que eu tenho percebido que as empresas estão fazendo, criando os seus próprios modelos, treinando esses modelos de linguagem com os seus dados para poder trazer mais vantagem para o cliente, uma melhoria na experiência, para poder trazer insights ou dados relevantes para o seu negócio, e é isso que eu vejo. Do ponto de vista de segurança, vejo algo similar. Então, empresas como a ClearSale e como outros vendors já coletam dados. Já coletam dados biométricos, CPFs, endereços, dados biométricos do próprio celular, e eu entendo que os LLMs vêm para trazer significado para esse dado e trazer mais pontos de decisão de maneira mais efetiva e prática. Claro que, no princípio, eu imagino que seja de forma supervisionada, então você tem alguém olhando para ver se não vai ter um falso positivo, mas a tendência que eu vejo é essa, de você pegar os dados que já existem,
você pluga um LLM, você pluga um machine learning, uma inteligência artificial que agora está mais acessível e está mais fácil de entender, não é um negócio da universidade, de um paper que você precisa traduzir. Existem ferramentas pontuais que você coloca o dado aqui, ele vai te cuspir alguma coisa que faz sentido para você. Você não precisa de um time de cientistas de dados para poder fazer isso. Você pode, com a pessoa do seu próprio time, você consegue potencializar as suas equipes para usar essas ferramentas. Então eu vejo essa tendência, o potencial dos dados existentes sendo explorados e sendo reutilizados de uma forma que jamais se viu antes. Eu vejo nessa linha. Assim. Legal. Acho que é muito na linha de contextualizar, né, os dados com casos de uso que estão do dia a dia de acordo com a realidade do seu negócio ou da nossa expertise aqui. É isso que eu vejo. Como caso de uso. E é muito em linha do que a gente conversou mais cedo, né? Da gente conseguir... Os modelos estão cada vez mais robustos, estão cada vez mais fácil de acesso. Contudo, os nossos modelos não conhecem o nosso dia a dia. Exato. Então, para que eu tenha uma inteligência artificial super parruda, que tem lá não sei quantos mil tokens, bilhão de tokens, mas ele não entende do meu negócio, Perfeito. ele não tem a minha base de dados, então ele não serve. Então, tem que colocar essas bases de dados dentro desses modelos de treinamento e trazer significado, seja por chat, seja por modelos de decisão, seja por gráficos ou insights, para que você possa tomar decisões com base desses dados. Boa. Anderson, queria agradecer sua participação aqui conosco, assim, foi incrível o nosso papo. Espero que tenha sido o primeiro de muitas das nossas conversas agora aqui. Acho que agora já aprendeu um caminho aqui, agora já... E bom, eu queria não só agradecer pela participação aqui no nosso Clearcast, mas também agradecer pela parceria que a gente tem aqui como parceiro de fato vou considerar longa data já, né? Que já tem construído não só a gente ter esse ciclo de parceria, mas como você comentou, de feedbacks, de melhorias contínuas, acho que ajudam muito a gente ter essa relação de confiança, que é um dos nossos valores aqui na Clear, diga-se de passagem, e a gente conseguir ter ter vocês no centro para a gente conseguir evoluir o nosso produto, o nosso serviço, com o que faz sentido para vocês. Acho que isso é o mais importante. Obrigado. É sempre um privilégio. Pode chamar quantas vezes forem. Ótimo. Acho que é importante falar para a nossa audiência que, apesar de vocês já serem parceiro nosso, eu sou um cliente chato. Assim, então, o Kelsey, as pessoas que trabalham conosco lá na ponta, tiveram tempos difíceis assim, para se adaptar às exigências da Pluxee, para que vocês se adaptassem ao nosso negócio. E o sucesso dessa parceria ela vem não porque nós somos só parceiros econômicos e financeiros, mas porque vocês responderam de forma positiva aos nossos insights. Nós tivemos experiências com outros vendors do mesmo segmento que não atenderam as nossas necessidades e foram tirados do negócio. Então, é por isso que a gente está falando bem de vocês, participa desse evento, pode me chamar quantas vezes, por conta dessa parceria que é constante e é proveitosa para os dois lados. Muito obrigado, eu que agradeço, Anderson. E aí a gente chega ao fim de mais um episódio, pessoal. Queria agradecer muito a participação do Anderson, queria agradecer também a nossa audiência agora aqui. E se você gostou do episódio ou tem alguma sugestão, pode mandar uma mensagem para comunicação@clear.co. E eu fico no aguardo até a próxima. Quem sabe num próximo Clearcast com você novamente. Obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Clearcast, o podcast da ClearSale.